Olá! Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli, eu e você completamente conectados. Hoje um programa 99% masculino. Claro que é 99%, porque tem 1% aqui comigo, toda poderosa, nesse meu cenário incrível de verão, último episódio de verão. Nós vamos bater um papo hoje com um mentor de negócios fantástico que tem uma história incrível para contar, e também vamos bater um papo sobre uma pesquisa, um estudo que foi aprovado sobre a ayahuasca na ajuda aí contra a depressão, contra o vício de droga. Então o programa tá imperdível. Mas antes de tudo isso acontecer, roda a nossa vinheta. Vinheta de verão. Conectados com Valéria Novelli é um programa que conecta pessoas. E nada disso seria possível sem os nossos apoiadores. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Pensa nos orçamentos sem compromisso? Aguardo vocês. Em um mundo onde a concorrência é acirrada, a visibilidade é a chave para o sucesso. Apresentamos a solução que você e sua empresa precisam, QG de Ideias, especialista em marketing estratégico digital. Como equipe dedicada e criativa, transformamos ideias em resultados tangíveis. Do branding à presença online, a QG de Ideias é sua parceira para o sucesso, entregando exatamente o que você precisa, sem enrolação ou complicação. Não perca tempo e invista no seu sucesso com a QG de Ideias. Entre em contato hoje mesmo. Juntos, vamos além. Na hora de construir a sua casa, você precisa estar nas mãos de quem sabe o que faz. Do projeto ao acabamento, a Quirás está presente na realização de sonhos. Construções inteligentes que fazem a diferença no seu dia a dia. Antes de comprar sua casa, fale com a gente. Vem para Quirás. Descubra o poder de transformar sua vida com a Duzane. A Angelina, de São José do Rio Preto, encontrou na Duzane a liberdade financeira e a realização pessoal. Com peças premium, conforto incomparável e design exclusivo, a Duzane valoriza cada mulher. Seja sua própria chefe, com horários flexíveis e ganhos proporcionais ao seu esforço. Seja uma revendedora Duzane. Entre em contato com a Angelina. E se você pudesse mudar vidas? E se você pudesse realizar um trabalho com propósito e ainda ganhar com isso? Com os óleos essenciais da Duterra, você leva bem-estar, saúde, equilíbrio para quem está ao seu redor e ainda conquista uma renda extra. Ser um consultor da Duterra é mais do que vender óleos. É espalhar cuidados, é transformar rotinas, é salvar vidas com o poder da natureza.
é deixar o caminho mais leve. Seja do Terra. Ganhe, compartilhe. Sorrir faz parte de quem você é. Na clínica da doutora Samara Santos, você encontra atendimento completo em odontologia. Tudo com cuidado, segurança e atenção a cada detalhe. E cuidar do seu sorriso é coisa séria. Agende sua consulta pelo 17 99158 2876. Doutora Samara Santos. Seu sorriso em boas mãos. Já estou com o meu convidado aqui. E agora, gente, último programa de verão. Já se passou o carnaval, acabou as festas e o ano. Todos dizem que começa após o carnaval. Então eu preparei um programa especial para vocês e trouxe ele, João Paulo Rosa, que é um mentor de negócios. Mentor em vendas também? Nós trabalhamos, Valéria, muito prazer. Muito obrigado aí pelo convite, pela participação em futuras parcerias, claro. Mentor. O mentor é aquela pessoa que já esteve lá e que está. Então essa pessoa ela é qualificada. Hoje em dia as pessoas, existe aí uma diferença entre, eu quero uma assessoria, um assessor, eu quero um mentor. Então muita gente, Valéria, não sabe diferenciar. Existe mentor. Hoje, por exemplo, você apresenta muito bem pelo que eu estou vendo. Até meus parabéns, tá? Obrigada. Então você pode ser uma mentora para possíveis pessoas que queiram desenvolver essa capacidade que você tem. Então, mentor é quando você já esteve naquele lugar, você já passou por aquele caminho. Já passou por aquele caminho, você já dá aula, você consegue. E o coach? O coach nada mais é do que um treinador. Até a palavra, né, coach, é treinador. É aquela pessoa que vai te treinar para você caminhar. Então ela está no caminho junto com você. Já que você tocou nesse assunto do caminho, antes da gente falar da sua imersão, que é um sucesso, você como palestrante, como mentor, eu acho muito importante e eu queria que você compartilhasse isso com o meu público, a sua história, porque é uma história que inspira, né? Eu queria que você contasse lá atrás o que o João Paulo fazia. Nossa, quem que era o João Paulo Rosas, né? Meu amigo, minha amiga, João Paulo Rosas foi cortador de cana, Valéria. Isso há quanto tempo, João? Há mais ou menos... O meu último ano de corte de cana foi em 2010. Eu me lembro até o ano, 2010. No mês de agosto de 2010, eu encerrei as minhas atividades como cortador de cana. E migrei para a construção civil, aonde hoje ainda estou na construção civil através das minhas empresas. João, mas eu quero entender isso, eu quero entender essa mentalidade. Sim, bora lá. Você tava lá, você cortava cana, você sempre tinha essa vontade, assim, eu quero mudar de vida, isso aqui não é pra mim. Você ficava pensando isso, você mentalizava o que você queria, eu quero entender isso. Valéria, existe uma coisa que todo ser humano ele precisa ter, que é justamente, sabe o quê? É se questionar, querer crescer, ter aquela ambição. As pessoas acham que ambição é ruim. Valéria, ambição não é ruim. Não é, de jeito maneira. Você tem que ter aquela ambição boa, que é você querer ser melhor do que ontem e menos do que amanhã. Então é aquela vontade incessante de crescer. Então eu tinha essa vontade, eu falava, nossa, mas por que para um dá certo e para outros não dá? Então eu me questionava, sabe? Eu acabava me questionando, que foi através dos meus questionamentos internos que eu consegui evoluir na vida. E que hoje, como empresário, graças a Deus há mais de 15 anos, e então hoje eu também sou mentor de empresários. Ô João, como foi esse pulo do gato? Eu tava falando aqui nos bastidores que eu não quero falar virada de chave, quero falar mudança de mentalidade, porque assim, hoje a internet tá assim, abastecida, tá lotada desse negócio de coach, vou mudar a sua vida, você vai ficar rico da noite pro dia, essas coisas.
E com você não foi assim, não é assim, não é isso que você prega. Não, não é. Como que foi essa mudança pra você de cortador de cana pra construção civil? Aí eu falo o seguinte, entre você plantar e você colher existe um tempo. Esse tempo denomina-se processo. E aí a gente vai amadurecendo com o passar do tempo. Eu identifiquei que aquilo eu não queria pra mim. Então, como eu te falei, primeiro é se questionar. Opa, mas qual que é o próximo passo, João Paulo? O próximo passo é você fazer o quê? Se capacitar. Então eu fui me capacitando. E tem um detalhe que eu acho muito bacana, que até eu tomo como parte por causa do Pablo Marçal. Simples, novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Isso daqui muda a vida de qualquer ser humano. Isso, Valéria, muda a vida de qualquer ser humano. Então eu comecei a frequentar novos ambientes. Eu comecei a conhecer novas pessoas. Essas pessoas foram me dando novas ideias, foram mudando a minha forma de enxergar o que é a vida. Eu fui desenvolvendo ambições boas que eu não tinha. Que até mesmo a minha família não tinha na minha família. Então na minha família não existiam empresários até então. Não existiam empresários, não existiam empreendedores. E até existia empreendedores que fracassavam ao caminhar. E eu falava, mas peraí, mas se para fulano dá certo, por que para mim não dá? Então eu fui em busca disso, conhecimento. Então essa busca é que é o pulo do gato. Quando você... que a minha dúvida é a dúvida do meu povo aqui. Certo. Então quando você cortava cana, você sabia que você não pertencia àquele lugar, que você queria mudar de vida, Exatamente. Que você queria ser algo mais, e aí você começou a se planejar. Você foi buscar conhecimento para a área que você queria. Você já deu o tiro certo. Eu quero a área ou não? Vou te falar para você. Gente, muitas das vezes na vida é assim. Você acaba dando tiro, queimando cartucho à toa. Quantos tiros que eu não dei à toa? Muitos, quebrei muita cara. Recebi muito não. Muitas portas se fecharam. Só que a gente tem que ter o quê? Resiliência. Só que quando você sabe, até tem uma frase muito bonita, galera, que eu costumo falar o seguinte, o Cortella, ele fala assim, é uma frase daquele filme Alice do País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim. Só que eu tenho uma frase muito melhor. Antes de você saber para onde você vai, você precisa saber, Valéria, quem você é. Então eu fui definindo a minha identidade como pessoa, como ser humano. E aí fui descobrindo que eu quero ser um empreendedor de sucesso. Então fui definindo a minha identidade. E através da minha identidade é que eu comecei a acertar os caminhos. Eu comecei a acertar as portas que eu batia, os ambientes que eu frequentava. Porque até então, você acha que eu João Paulo, acabava indo para as farras, bebendo, farreando, acabava errando muitas das vezes. Às vezes com companhias que não agregavam na minha vida. Sim, sou um ser humano como qualquer outra pessoa, Valéria. Sim. Qualquer outra pessoa. Errar faz parte. Agora, acertar é escolha. Isso é o que eu penso. Quando você começou no ramo da construção civil, você começou com quantos reais no bolso? Eu sou indiscreta, porque eu quero saber, porque eu quero dar esse exemplo. Eu vou te falar um negócio. Posso ser sincero com você? Pode. Se eu falar isso pra você, talvez você não acredite. Mas eu comecei sem nenhum real no bolso. Olha só, lembra que eu falei pra você que você, frequentando outros ambientes, você conhece outras pessoas? E através dessas pessoas vem novas ideias? Exatamente. Na época, vou tirar aqui meu óculos. Pode ficar à vontade. Na época, o meu contador foi quem abriu, um contador que eu conheci, que eu tive acesso, foi ele que abriu a empresa para mim. Por quê? Ele acreditou na minha capacidade. Ele acreditou na minha postura de pessoa, nos meus caráteres e nos meus princípios. E aí ele me deu a oportunidade. Falou, João Paulo, eu vou te ajudar, eu vou abrir a empresa para você. E aí, agora é contigo, cara. Falei, cara, mas eu não tenho nenhum real. Falei, não, mas eu vou fazer isso por você. Ambiente. Ambiente te ajuda. Ele não é soberano. Tá, Valéria? Não, ambiente não é soberano. Então, para você que está aí em casa agora, achando que, não, eu tô num ambiente, esse ambiente ele vai me empatar de crescer, ambiente não é soberano na sua vida, mas pode se mudar.
Nós vamos falar muita coisa ainda. Com Mas certeza. você sabe, esse cenário lindo que você chegou aqui, já adorou. Inclusive, vou até... Você pode ficar falando, mas nós vamos ter que mudar de cenário, por quê? Verão, Sim. chuvas de verão, e já tem uma nuvem aqui, ó, querendo aqui abençoar a nossa entrevista, então nós vamos mudar de cenário. Cheguei agora aqui de blazer, né? Então vou até mudar aqui, arregaçar aqui a manga aqui. Vamos mudar de cenário e já a gente continua esse bate-papo. Já mudamos de cenário. Opa, vamos pra cima. Verão é isso aí, né? Acho que todo verão chove, né? Todos. Quem tá na chuva é pra se molhar, né, Jó? Com certeza. Então você disse que o ambiente te ajudou, porque você não tinha R$1 pra começar, e aí o ambiente que você passou Exatamente, a frequentar o seu contador, né? Isso. Como eu falei, no começo, às vezes eu falo para as pessoas, elas não acreditam. Não, é impossível, como você deve ter começado com alguma coisa. Para começar a empresa você tem que ter pelo menos aí no mínimo, eu vejo um pessoal falando, né, Valéria? Falando assim, para você começar a abrir uma empresa, você tem que ter aí 200 mil, 100 mil, 300 mil, no mínimo no caixa da sua empresa. Tem gente que começa com esse valor até mais e hoje não tem nada. Por quê? É a experiência. Muitas das vezes a fé prevalece acima das expectativas e da ciência, gente. Como explicar? Eu sou, além de mentor e treinador, cara, eu sou muito cristão, Valéria. Então eu sempre me apeguei muito a Deus. Sim. Eu conheci sua família, sua esposa, seus filhos e dá pra perceber também um pouco que eu te conheço que Deus está sempre em primeiro lugar. Sim. Isso eu não negocio. Por exemplo, uma das coisas que hoje eu não negocio é o meu domingo. Meu domingo é para servir ao Senhor. Então isso eu não negocio. E aquela história também, né? Consagre ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Com certeza. Nada sem Ele vai, né? Não. Nada sem Ele vai. Então assim, nesse ponto que eu não tinha nada, nenhum real no bolso, Valéria, eu tive que me pegar com Ele sim. Me valer com Ele sim. Isso eu falo para qualquer pessoa. Inclusive, das minhas mentorias, Valéria, para eu falar para o meu mentorado, a primeira coisa, a primeira etapa que nós trabalhamos junto deles é o quê? A fé. É a primeira coisa. É o primeiro tópico das minhas mentorias. Vamos trabalhar a fé. Porque muitas das vezes, Valéria, a gente, por crenças limitantes, nós criamos um Deus que não existe. Você sabia que a maioria das pessoas tem um Deus que ela cria? Sim. Eu já ouvi essa história. Pois é. Aí as pessoas falam assim, não, mas foi Deus que quis assim. Será mesmo que Deus quis isso? Será mesmo que Deus quer que você continue debaixo, caído no chão? Debaixo de 7 capas? Será mesmo? É de se pensar. Porque eu me questionava, eu falava assim, poxa, minha família não consegue empreender, ter sucesso nos empreendimentos. O meu pai, por exemplo, ele não tinha sucesso nos empreendimentos que ele abria. Abria, quebrava. Abria, menos de 5 anos, quebrava. E aí eu fui entendendo como funcionava isso. Você não acredita em maldição familiar? Não é que eu não acredito. Eu não acredito que ela possa se perpetuar pro resto da vida. Você acredita que existe, mas que o ciclo pode ser quebrado? Tem coisas que são crenças, Valéria. Sim. E muitos empresários e empreendedores, por exemplo, a minha empresa quebrou. Olha, a maioria das coisas que eu ouço hoje. A minha empresa quebrou, a culpa foi do meu sócio. A culpa foi... Aí eu pergunto, quanto tempo faz que isso aconteceu? Faz 20 anos, 15 anos, 5 anos. Tá, mas peraí. Então depois de 5 anos, essa situação ainda prevalece, ainda te segura onde você tá? Então, aí a pessoa fala assim, pô, peraí. Ela começa a pensar. Se questionar, Valéria, faz bem. O empresário, ele precisa se questionar. Para mudar o resultado do empreendedor, nós precisamos mudar a mentalidade dele. A maneira de como ele enxerga a vida. Como ele enxerga queda e como ele enxerga também o sucesso. É assim. Paulo, você é palestrante. Sim. Tem um livro. Sou coautor de 2 livros. Um em parceria com a KLA, que é sobre vendas, Viva o Extraordinário em Vendas. E tenho também
a arte de empreender em parceria com a palestrante do Brasil. E aí você criou uma imersão. Chama Isso. Imersão 360. Liderança 360. Essa imersão, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre ela. Já tem datas dessa imersão? Sim. Esse ano, Valéria, nós temos um tour. Nós vamos fazer um tour pelo estado de São Paulo. Só para você ter noção, nós estaremos dia 7 de março agora, abrindo essa tour de 2026. Estaremos aqui em São José do Rio Preto, na paróquia Nossa Senhora do Brasil, no salão paroquial. Já está tudo alinhado, tudo fechado. Estamos aí já vendendo os acessos para esse dia memorável, tá? E também temos em Olímpia, temos essas datas aí, a gente ainda vai divulgar ainda no nosso Instagram, no site oficial aí, do Liderança 360. Então nós temos Olímpia, Votuporanga, para março, e também Araçatuba. Eu participei da imersão. E muito obrigado. Amei. Inclusive foi até apresentadora, né? Fui, né? Gente, eu paguei um mico, mas faz parte. Eu me experimentei numa coisa nova. Sim. Gostei. Se desafiou. Me desafiei. Ai, foi bom a experiência? Foi, gente, porque, olha... A responsabilidade é grande. Né? E eu dei cada rato e não é minha praia, e é uma coisa que eu não estava preparada. O que eu aprendi com a lição? Se eu quero seguir esse caminho, ter mais esse braço aí, sim, eu preciso me preparar, eu preciso buscar conhecimento. E porque foi convidada, porque ser bacana, porque ser legal... Não dá certo, sim, é aquela coisa, tem que buscar conhecimento, né? Com certeza. Mas foi ótimo, agradeço o convite. E também, não fui, eu tô exagerando também, não fui tão ruim assim, não. Não, foi ótimo. Gente, ela foi ótima, vocês não têm noção. Essa mulher aqui arrasou lá, viu? E a imersão foi incrível. Obrigado. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, é muito empresário, muita gente que empreende, muita gente que vai se inspirar a partir dessa entrevista. Para quem é a imersão Liderança 360? Pronto, vou te falar agora. A imersão Liderança 360 é um programa para líderes e gestores que estão em busca de se desenvolver. Para CEO, empresário, o cara que é líder da empresa, o cara que quer crescer. Porque tem aquela pessoa, Valéria, que ele está através em vendas, está lá no balcão, mas que ele quer também crescer também. Então, se eu chegasse aqui para você e falar o seguinte, esse cara não pode participar, pelo contrário, participe. Lá você vai alavancar os seus resultados, não somente em vendas também, mas você vai alavancar os seus resultados para que você possa ser realmente um líder de sucesso. É para isso que nós desenvolvemos, eu juntamente com a minha equipe e o diretor Paulo Napoli, para que você possa crescer e alavancar os seus resultados, como você nunca esperava. Teve gente que participou da nossa imersão, falou assim, João Paulo, eu não acredito que dentro de pouquíssimo tempo, eu tive tantos insights. Olha só. É importante, né? Sim. Essas imersões, é importante buscar conhecimento, muda a mentalidade, né? E vou falar para você também, esse foi olha aqui, gente, esse foi um dos fatos que me fez crescer. Graças a Deus, eu estive em ambientes que eles moldaram a minha maneira de enxergar, como administrar, como fazer gestão, como liderar pessoas, sabe? Então, é isso, é esses lugares. Paulo, eu sou empreendedora. Certo. Eu quero fazer uma mentoria com você. A minha empresa é eu e eu. Pode, posso fazer mentoria com certeza, com certeza. A mentoria, nós temos lá alguns programas de mentorias. Nós temos o Método Megaton. Hoje, atualmente, nós estamos aí com mais de 15 pessoas no nosso Método Megaton. Tem empresários que estão fora também do estado também aqui de São Paulo que participam. Teve um empresário, deixa eu te contar esse caso. Gente, teve um empresário que ele, em uma aula que ele teve comigo, uma sessão de mentoria, ele falou assim, João Paulo, explodiu minha cabeça. Ele conseguiu economizar o que estava indo pro ralo, como se fala, né? O que estava indo pro ralo de dinheiro, mais de 50 mil. Ele identificou, gente, uns 4 erros na empresa dele que ele estava cometendo, que ele estava perdendo dinheiro. Em uma única sessão. Não é promessa. Porque assim, a mentoria, assim, eu te dou o caminho das pedras.
Agora você vai, se você quiser. É só que você vai consciente. O mentor é isso, ele te deixa consciente para que você possa tomar as decisões. E aí eu já vou dar uma notícia aqui pro pessoal. Que a partir de agora, você já vai fazer parte do Conectados. Sim, o maior prazer. E olha que coisa incrível, eu gosto dessas coisas assim, de trazer conteúdo, de trazer informação. Qual é o seu propósito com o Conectados? É ser canal de bênção na vida das pessoas. Amém. Levar informação, levar alegria, algum tipo de ajuda de alguma forma. E você vai estar dando sempre no seu quadro aí, que vai ser criado com muito carinho. Você sempre vai dar uma dica aí de como alavancar o seu negócio, ou falar sobre a imersão. Então, a partir de agora, nós vamos ter você como parceira no Conectados. Estou muito feliz, estou muito grata a Érica Ângeli, que é uma pessoa que eu gosto demais, que foi quem proporcionou. Sim, honro ela também, a Érica, é uma honrar pessoa a vida incrível, dela. Ótima consteladora, ótima palestrante, tá? Ela também dá aí assessoria também empresarial e eu aprendi muito com ela. Aqui no Conectados você vai informar também as datas de quando serão as imersões, quais as cidades, Votuporanga, minha terra natal. Olha que beleza. Que eu amo de paixão. De repente você tá lá com a gente lá, né? Então, Votuporanga, eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido em Votuporanga. E o Paulo tá aí para contar essa história dele, porque não é história de coach, é uma história real. Você trilhou por esse caminho de cortador de cana para essa mudança de mentalidade, errou muitas vezes, né? E agora tá aí como um grande empresário, faturando. Graças a Deus. O que nunca imaginou, né? Exatamente, nunca imaginei. E aí hoje tá aí com planejamento, com... Eu amei que você veio, amei contar a tua história. Eu quero que você deixe uma mensagem, 2 mensagens. Pro telespectador que está nos assistindo e pro empresário que tá lá com aquela história. Ai, eu quebrei faz tantos anos, agora eu não consigo me levantar. Quero que você deixe essas 2 mensagens. Vou deixar assim, com certeza. Para os telespectadores que estão nos ouvindo, assistindo agora, nunca desista. Você precisa perseverar. Se alguém disser para você que você não é capaz, não dê ouvido. Analise os resultados dessa pessoa. Será que essa pessoa que está falando para você, será que essa voz que está te falando que você não consegue chegar em algum lugar? Sim, porque falavam para mim. Eu ouvia muitas das vezes de parentes, até mesmo de pessoas que se diziam amigos. Olha onde está aí, ó, ambientes, pessoas. Falava o seguinte: João Paulo, você não vai dar certo, cara. Você não consegue caminhar. Você não consegue ir avançar sem tal pessoa do teu lado. E hoje eu vejo essa pessoa porque eu aprendi a olhar para os resultados, né? Será que essa pessoa tem resultado? E eu falava não. Falava para mim mesmo. Então, não dê ouvido para essas pessoas. Para os empresários que ficam aí com esse pensamento, imagina só. O que passou, passou. Vou te contar uma história rapidinho aqui. Pode contar. Que eu ouvi uma vez, uma pessoa chegou para o sábio e falou o seguinte: sábio, eu não consigo esquecer o que fizeram para mim. Aí o sábio olhou para essa pessoa e falou o seguinte: não consegue mesmo? Não consigo. Faz o seguinte, vai lá na cidade, compre um travesseiro de pena de ganso, pena nobre. Compre esse travesseiro. E aí essa pessoa foi lá, comprou o travesseiro, chegou e falou: sábio, eu não esqueci. Não esqueci. Aí o sábio falou: não esqueceu mesmo? Não. Então vai o seguinte, vai no alto daquela montanha, lá no bico, lá em cima. Chegando lá, você rasgue esse travesseiro e jogue as plumas, as penas. E assim ele fez. Ele desceu, foi até lá, o sábio de novo falou: sábio, fiz tudo que você falou, comprei, agora fui lá agora, rasguei o travesseiro, joguei e mesmo assim não esqueci. Então tá bom, vai lá agora e junta tudo, todas as penas, tudo que você jogou. E aí falou para o sábio: é impossível. Pois é, o sábio falou para essa pessoa: assim também é a vida. Assim também é o que já passou. O que passou, Valéria, já foi. Muitas das vezes a gente fica focado no passado, esquecendo de aproveitar as oportunidades do presente. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Vamos deixar teu Instagram? Sim.
Pode falar o teu Instagram pro pessoal. João Paulo Rosas Oficial. E siga também Liderança 360 Oficial. Telefone de contato? Telefone de contato. Pode ligar, vou passar o meu mesmo. 17 981 78 21 26. Você que tá querendo mudar de vida, tá aí a sua oportunidade. Segue o João Paulo lá nas redes sociais. Vamos lembrar que agora, em março, já tem o primeiro... A primeira imersão Liderança 360 do ano de 2026. Exatamente. E é um tour. Daqui a pouco estamos na tua cidade também. Vamos falar o local? O local. Aqui em São José do Rio Preto, na paróquia Nossa Senhora do Brasil, lá no Salão Paroquial. Para adquirir os ingressos é só ir no link da tua bio, tem? Isso, no link da minha bio, lá no Instagram. Ou então me chama no direct lá, que eu vou te passar o contato para que você possa finalizar e formalizar o seu acesso. Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por ter aceito o meu convite de fazer essa parceria. Eu estou muito feliz. Eu que agradeço. E tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza. Muito obrigado, Valéria. Obrigado a todos. Agora vamos conferir as dicas dos nossos parceiros e já já eu estou de volta. Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar do primeiro pilar, que é o sono. Você descansa bem, dormiria mais horas se pudesse, vai dormir, tá até com sono, mas parece que quando você tá no sofá é uma coisa e quando você vai pra cama, parece que tem um monte de bichinho e você não consegue mais dormir. Ou então você dorme e no meio da noite você tem que acordar para fazer xixi, para ir no banheiro, aí não consegue dormir mais. Como está o seu sono? Você sabia que a melatonina, que é o hormônio fabricado pela pineal, é um dos maiores restauradores do nosso metabolismo, das nossas questões emocionais, e é onde, durante o sono mais profundo, a gente consegue eliminar todos os processos de toxinas que acumulou o dia inteiro. Mas para isso acontecer, é necessário pelo menos 3 horas de sono profundo para você chegar nisso. E de preferência, dormir antes das 10, tá? Não dormir muito depois das 10, olha que doido. E você não ficar usando telas muito tempo depois das 8. Cada 20 minutos de tela reduz mais ou menos uns 18% da fabricação de melatonina. E tem muitas pessoas que têm resistência à insulina por causa de não ter um sono de qualidade. Então, esse primeiro pilar é muito importante. Se você não tem um sono reparador, se você tem algum problema de sono, comece a seguir os nossos conteúdos, entra no nosso canal do Instagram, no Instagram, na comunidade, no YouTube, para ver vários assuntos. Tem o manual do sono e você não pode perder. Essa é a dica de hoje da doutora Tânia Almedo, endocrinologista e nutróloga. Até as próximas! Olá, Valéria, vamos falar de transformação? Mas transformação de verdade não tem nada a ver com motivação. É organização interna e autoconhecimento. E com isso conquistar mais clareza, mais prosperidade, mais leveza para sua vida, nas relações, nas decisões e tendo uma paz interior real. Você não precisa se esforçar mais, você precisa se organizar por dentro. E isso é o meu trabalho. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, me siga lá no @GracieleGalan. Oi Val, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica para poder agilizar a obra e ter uma estrutura mais leve. Aqui na garagem, a nossa estrutura externa ela é toda feita ainda no concreto armado, mas a cobertura e o pergolado em cima eles serão toda estrutura metálica, que é mais leve e mais rápido. Em uma semana a gente consegue fazer a garagem toda pronta com o detalhe em cima.
Já estou de volta e como eu disse para vocês no início, hoje um programa 99% masculino, energia masculina. Tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, Valéria, que bom. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, que é fundador do Instituto Uni, né? Sim, sim. Esposo da nossa querida Joana, terapeuta. Que todo mundo já conhece por aqui? Já conhece. O Glaucio, eu tô aqui com o meu celular, ó. Doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade FAMERP. É tanta coisa. Tudo bem? Tudo bem, Valéria. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra receber vocês aqui. E eu já estava esperando há um tempo, né? Para que desse certo essa entrevista. Fala um pouquinho mais sobre o Glaucio. Eu faço pesquisas, né? Ali na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. E as pesquisas elas são voltadas para a área da psiquiatria, psicologia e saúde mental. Principalmente agora com o uso de psicodélicos, que são substâncias que estão presentes na natureza e são usadas há milênios pelos povos originários, os indígenas. E atualmente, nos últimos anos, as pesquisas têm avançado muito no tratamento para depressão, ansiedade, dependência química, com o uso dessas substâncias e com tudo que está envolvido, não só a substância em si, mas todo o contexto originário, cultural, antropológico, espiritual, que envolve o uso delas. Você frequenta o Instituto? Frequento o Instituto, parceiro lá do Marcelo. Você já era parceiro antes da pesquisa? Não, na verdade a gente já desenvolvia alguns estudos, mas quando eu conheci o Marcelo e a Joana, eu estava procurando um local que eu pudesse fazer esse convênio, esse link para a gente poder fazer a pesquisa. E aí visitei vários institutos, mas ali no instituto dele eu me senti bem confortável pela recepção deles, pela maneira como eles organizam as coisas. Falei, aqui vai ser o local. Vamos explicar um pouco sobre o Instituto e aí depois o Glaucio vai falar dessa pesquisa e no que pode ser ajudar as pessoas aí que estão nos assistindo e mas é muita gente que pode ser ajudada, né? Bastante. Quando eu conheci isso por alto, eu já falei para um monte de gente que precisa dessa ajuda. Então explica um pouco sobre o Instituto Uni. Tá, o Instituto Uni a gente já está trabalhando há 6 anos, né? Nesses 6 anos, nós já recebemos mais ou menos umas 4.500 pessoas lá no Instituto. E o Instituto, ele tem... O cerne do Instituto é trabalhar com a medicina da ayahuasca, que é a medicina tradicional indígena, né, dos povos amazônicos, feita por 2 plantas. E essa bebida, ela transformou a minha vida de tal maneira, a vida da minha esposa, da minha família, de tal maneira que a gente decidiu, então, abrir a nossa casa e dar essa oportunidade para que as pessoas possam chegar até o Instituto e conhecer essa medicina, que o Glaucio vai falar um pouco melhor sobre ela, mas é algo que é só vivenciando. É um ritual que alguns falam Santo Daime, outros falam ayahuasca. Isso. É esse ritual do chá. Isso, o chá, a bebida, né, ela chama ayahuasca, que vem da língua quechua. A tradução dela é vinho dos mortos ou vinho das almas, porque os indígenas, eles acreditam que através da bebida eles conseguem se comunicar com os mortos, né, com os ancestrais. Então ele tem esse nome. O Santo Daime é uma doutrina, né, que também é originária lá do Acre, o fundador da doutrina Mestre Irineu, né, que trouxe e criou a doutrina Santo Daime, mas no Santo Daime a bebida que eles utilizam é a mesma, né, é a ayahuasca. Vamos reforçar aqui, deixar claro que o Instituto Uni é um instituto sério. Exatamente. Porque já teve muitos boatos, muitas coisas de gente que morreu, que passou mal. E então o uso da ayahuasca lá é sério, é na dosagem certa, tem as pessoas que acompanham. Exatamente. É tudo muito criterioso. Exatamente. Tem aquela... Como que fala quando a gente preenche? Ficha de anamnese. Isso, a ficha para saber certinho, porque não pode misturar com certos medicamentos, isso, né? Tem que ter todo um acompanhamento. Então é tudo dentro das normas de segurança para que dê tudo certo. Hoje existe um órgão no país que regulamenta essas substâncias, é o CONAD. Né? E o CONAD ele determina que a ayahuasca pode ter até 2% da dimetiltriptamina, que é a substância que dá essa alteração de consciência na bebida. E a bebida, na verdade, ela tem 0,02%.
Só que essa regulamentação que o CONAD, né, dá essa autorização é só dentro de cerimônias, rituais religiosos, em casas constituídas, com CNPJ, com trabalho sério, e lá no Instituto nós seguimos todas essas normas. Glaucio, e aí como que você chegou nessa Valéria, pesquisa? Eu conheci a Ayahuasca há alguns anos atrás, e a maneira como eu conheci ela me fez chegar até o Marcelo, até a Joana e conhecer outras casas que trabalham também, né? Como o Marcelo comentou, o uso da Ayahuasca é permitido sempre num contexto religioso, cerimonial. Então ela não pode ser usada dentro de laboratório, em casa, né? De qualquer maneira, tem que ser um uso dentro de um contexto religioso. E eu cheguei na Ayahuasca através de uma paciente, quando eu trabalhava no ambulatório de psiquiatria. Nós tínhamos uma paciente que estava para fechar o diagnóstico de esquizofrenia, então ela estava realmente com todas as características, péssima higiene, desorientada, fala desorganizada, e ainda não tinha dado tempo para fechar o diagnóstico, né? O médico falou, Glaucio, vamos fechar esquizofrenia. Falei, doutor, mas ainda falta um mês para fechar o diagnóstico de esquizofrenia. Vamos esperar, vamos ver como é que ela retorna. Quando ela retorna dali um mês, outra mulher, bem vestida, fala orientada, consciente, lúcida. E eu pensei, né, o que será que causou essa mudança? E ali, conversando com ela, perguntei para ela o que tinha acontecido. Eu falei, olha, na última vez que eu te vi, você estava bem mal, mas hoje eu estou te vendo bem, o que aconteceu? E aí ela me contou que ela tinha ido até um grupo que tinha tomado ayahuasca e que aquilo tinha feito muita diferença na vida dela, que ela tinha acessado questões de traumas, questões psicológicas, questões emocionais, e eu, muito curioso, falei para ela, eu quero ir atrás de você, né? E aí eu fui acompanhar ela no segundo momento, conheci a ayahuasca, ainda não conhecia o Marcelo e a Joana, isso foi num outro grupo, e a partir daí eu comecei a avaliar os efeitos em mim mesmo. Então, por exemplo, como a ayahuasca tinha me ajudado a lidar com a minha própria ansiedade, com os meus próprios altos e baixos, e principalmente eu gosto muito de vinho, né? Amo uma taça de vinho antes de dormir, e 15 dias, até 15 dias depois, eu colocava vinho na taça, chegava a taça perto do corpo e o corpo rejeitava, eu não conseguia beber vinho. Mas estava bem, estava calmo, orientado também, e aí isso me trouxe curiosidade de falar, puxa, será que isso é só com álcool? Será que isso também acontece com outras drogas, cocaína, crack? E aí eu comecei a fuçar e vi que já existiam estudos no Brasil, lá no Rio Grande do Norte, em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, China, e olhei que na região do Noroeste Paulista, aqui na nossa região, ainda não estava sendo pesquisado isso. Então não estava, até agora, que agora eu vou. Né? E aí nós começamos a fazer testes com pacientes com depressão resistente, com ansiedade e com dependência química de longa data. Então pacientes que estavam, às vezes, internados há muitos anos em clínicas para tratamento psiquiátrico ou de dependência química, e os resultados foram esses que foram publicados recentemente. Então, quando começou, a gente foi formalizar isso, a Faculdade de Medicina precisava muito de algum instituto, porque a gente não poderia fazer o ritual dentro da faculdade, né? Até poderia, mas a dinâmica não seria a mesma. Então eu comecei a procurar, visitei vários institutos, todos, né, os institutos fazem um trabalho muito sério, alguns, né, ficam a desejar, e isso é muito importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, quando for visitar um instituto, procurar saber se esse instituto é um local sério, né, adequado, que cumpre certinho as normas. E aqui na nossa região nós temos algumas casas muito boas, outras que deixa a desejar, e é importante ver. Mas quando eu conheci o Marcelo e a Joana, eu senti, falei, puxa, eu preciso de um local para encaminhar os pacientes e vai ser aqui. Conversei com o Marcelo, com a Joana, e a partir daí a gente começou uma conversa bem leve que foi tomando corpo, né, Marcelo? Foi crescendo. Quando a gente começa, a gente nunca sabe onde vai chegar, né?
E aí a coisa foi crescendo. Eu acho que inicialmente o Marcelo e a Joana até olharam assim, não sei se esse negócio vai não, né? Mas a coisa vai tomando corpo e hoje nós temos um resultado interessantíssimo. O resultado atual que nós temos, isso ainda está em andamento, de 280 pessoas. Tudo isso? 280 pessoas. O Instituto já recebeu muito mais, né? Mas que a gente fez as avaliações, a pesquisa, o teste, 280 pessoas que estavam usando drogas, que estavam com quadro de depressão resistente, de ansiedade. A gente acompanhou elas aí ao longo de um ano. A gente notificou o governo agora dos primeiros 6 meses e vamos fazer agora próximas etapas para concluir, porque a gente segue acompanhando. Porque a ideia é assim, a pessoa melhorou, mas manteve essa melhora? E a gente quer acompanhar isso durante um período mais longo também, porque tudo indica que sim, né? Nesse um ano não houve, né, alguém que voltou para a vida anterior, que voltou para as drogas. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento e agora começa a abrir ainda mais para poder ampliar esse estudo. Eu tinha receio de experimentar, né? O Marcelo sabe, a Joana, mas agora eu vou. É muito bom. Assim, tem uma questão que eu acho interessantíssima a gente falar aqui. Depressão resistente, o que é isso, né? Aquelas pessoas que procuram tratamento convencional, tradicional, vão no psiquiatra, então ela tem uma depressão e o psiquiatra vai dizer para ela, nós vamos tentar essa medicação por pelo menos 2 meses, vamos ver como é que você reage. A pessoa vai para casa, toma a medicação, 2 meses, se não deu efeito, ela volta no psiquiatra depois de 2 meses, ele faz ajuste de dose, a segunda etapa. Primeira etapa, toma a medicação, não deu certo, vamos ajustar a dose. Mais 2 meses, não deu certo, vamos trocar a medicação. Não deu certo de novo, vamos fazer ajuste de dose novamente. A cada etapa dessa, vai caindo a porcentagem de chance da depressão ser resolvida. Se fizer as 4 etapas e não for resolvida a depressão, a possibilidade de resolver ela cai para 10%. E esse, em geral, é o paciente que acaba chegando ao suicídio, que acaba, né, ficando depressivo num nível mais grave. E é para esses pacientes em específico que a ayahuasca demonstra resultado. Então, a gente consegue, por exemplo, o paciente que está tomando medicação tradicional, a medicação demora da ordem de uns 15 dias para começar a fazer efeito, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no paciente que está com ideação suicida, talvez ele não possa esperar 15 dias. Né? E a ayahuasca ela tem um efeito imediato, até 24 horas depois, até 48 horas depois, e a gente vai vendo essa evolução. E aí eu deixo uma provocação aqui, porque muitas pessoas talvez que têm medo, têm receio, ou médicos ou profissionais de saúde que podem estar ouvindo a gente, ou as pessoas que tomam ayahuasca mesmo, é uma provocação que eu deixo, que não é apenas a substância, não é apenas o chá. Se a pessoa tomar o chá e voltar para casa sem olhar para aquilo, ela vai voltar para a depressão, para as drogas. Então, o que a pesquisa demonstrou é que o chá, a ayahuasca, acompanhada, né, de psicoterapia, para integrar o que a pessoa acessou, para organizar as coisas que ela viu, é isso que promove um efeito sustentado. Porque, assim, falando rasgado aqui, é uma cirurgia, de fato. É uma cirurgia psicológica, emocional e neurológica também. Então, hoje, vindo para cá, algumas pessoas me ligam, Glaucio, como é que eu faço? E falou, olha, nós temos que fazer o seu pré-cirúrgico, né, ver como é que você está antes, né, quais são as suas condições, e depois fazer o seu pós-cirúrgico, né, para acompanhar, porque senão volta tudo. Então não adianta a pessoa ir lá e tomar o chá. Oba, vou lá pra ficar... Vou resolver, não vou mais... Porque assim, o chá não cura sozinho. Não é o chá que cura. O que o chá faz é te dar a oportunidade para você se olhar, para você identificar coisas que no seu dia a dia... Eu costumo dizer assim, o que a gente mais... Qual é o pilar principal do trabalho com a ayahuasca? É o autoconhecimento. Eu sempre dou um exemplo assim, lá em casa tem um quarto. Se você daqui de onde você tá, você consegue mudar as coisas do quarto lá de lugar? Não consegue. Por que você não consegue? Porque você não conhece o quarto.
A partir do momento que eu te levo lá, abro a porta, você olha e volta, fala assim, ó, Marcelo, lá tem uma cama que tá no lugar errado, a gente pôr mais pra cá, vamos tirar aquele guarda-roupa dali, vamos mudar ele pra cá, tá faltando uma escrivaninha, vamos botar pra, né? Ou então tá demais aquele outro móvel, vamos tirar. E assim é com a Ayahuasca. A Ayahuasca, ela te dá a possibilidade de você se olhar de tal maneira que você passa a se conhecer. E através desse autoconhecimento, você tira o que não precisa mais da tua vida, você traz para sua vida aquilo que você precisa, muda de lugar aquilo que tem que mudar. Então, e aí não é só a Ayahuasca, é você também. Eu vou aproveitar aqui, ó, deu até uma coçadinha aqui. Eu acho que eu já comentei com vocês que uma pessoa me disse que alguém da família, parece que na família já tinha casos de esquizofrenia. E aí, essa pessoa foi fazer o uso da Ayahuasca e entrou nessa esquizofrenia e não voltou mais. Não ficou legal. Acontece isso mesmo? Então, é por isso que a gente fala. Porque, menina, eu tenho uns doidos na família. É por isso que a gente fala. É preciso tomar num ambiente seguro e com quem sabe fazer. Porque se tomar sem acompanhamento, aí pode dar ruim. Pode dar ruim. Pode que nem eu tenho, falando sério agora, gente. Eu tenho 2 casos de esquizofrenia na família. Isso não impede você de tomar. Mas é por isso que a gente, antes de tomar, a gente precisa ver como é que as coisas estão, né? Então, a pessoa chega em mim e fala, Glaucio, paciente psiquiátrico ou que está tomando muita medicação. Eu falo, então vamos bater um papo antes, a gente vai aplicar os testes, vai ver como é que você está. Estando tudo ok, você vai para o ritual. Depois do ritual, você volta para a gente conversar, para a gente integrar, né, para o que aconteceu. Porque até 48 horas depois, a pessoa ainda pode acessar algumas coisas. Então a gente vai trabalhar isso. Fazer esse processo sem acompanhamento sério é igual fazer uma cirurgia sem médico. E não vai resolver, né? Não vai resolver. O dependente químico, para quem está com depressão ou qualquer outro caso, né? E uma coisa importantíssima, o Marcelo tocou no assunto, a gente não pode tirar desse contexto, porque além de tudo isso, existe uma característica dos povos originários que é toda uma espiritualidade que age atrás disso. Então, a gente fala que não é só a substância, não é só essa questão técnica, mas também existe uma questão da espiritualidade que está ali envolvida. Independente da religião, católica, espírita, umbanda, evangélico, essa é uma medicina ancestral da natureza e que se as coisas não estiverem alinhadas, a pessoa realmente pode não acabar bem. Por isso a importância de fazer de uma maneira segura. Às vezes aparece aí na internet algumas coisas, a pessoa tomou ayahuasca e aconteceu isso, aconteceu aquilo. A primeira pergunta que eu faço é, quem estava acompanhando? Porque essa pessoa não chegou lá sozinha. Então essa é uma responsabilidade muito grande que o Marcelo tem, a gente tem enquanto faz a pesquisa, a Jo, porque caso aconteça qualquer coisa, nós respondemos por isso. Então é uma coisa muito séria, que eu trato com muito respeito, e que fazendo tudo certinho, bonitinho, assim, os dados, as informações mostram para nós que não existe problema. Das 280 pessoas da pesquisa, quantas foram beneficiadas? Então, na verdade, o total de pessoas que nós atendemos foram 304. 14 não demonstraram um bom resultado, 280 demonstraram um bom resultado. É bem alto o número. Então, nós poderíamos ficar aqui falando muito, por exemplo, das características espirituais, das características emocionais, psicológicas, e tem algumas que eu acho muito interessantes, que são as neurológicas mesmo, porque durante o processo com a ayahuasca, existe todo um processo de reconexão dos neurônios. A pessoa está lá com trauma, deprimida, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, porque alguém que eu amo morreu, e o cérebro dela fica cristalizado ali naquela situação. No momento que ela toma ayahuasca, quando acontece todo o processo, se libera algumas substâncias que tornam esse cérebro molinho e a gente tem a possibilidade de remodelar ele até 48 horas depois e sair daquele trauma. Essa é a grande cura. E é claro, estou falando aqui de uma maneira superficial, mas isso aqui é um assunto que ficaríamos longamente falando. Eu vou viver essa experiência e depois eu vou contar. Meu diretor já fez até ação. O dia que você for, leva ele, grava tudo. Eu vou verdade, viver essa experiência e vou contar tudo pra vocês. Tá aqui, ó. Vai ficar registrado que eu vou viver essa experiência
Vocês que lutem depois, hein? Glaucio, Marcelo e Joana que lute. Quer acrescentar mais alguma coisa? É importante, né? Tem a revista. É isso, esse estudo que a gente fez, ele, para ser validado, ele precisa ser publicado em plataformas internacionais da área da saúde mental. Isso é como se desse o carimbo para a área médica que funciona, né? Então nós conseguimos fazer essa publicação numa revista internacional, uma plataforma chamada Frontiers in Psychiatry, Fronteiras em Psiquiatria, né? E a revista demonstra os níveis dos pacientes caindo, né? Então o paciente que estava com depressão lá em cima, a depressão dele vai caindo, isso tudo é mostrado por testes psiquiátricos, psicológicos, né? E essa publicação é muito importante porque ela diz para o mundo, não só aqui para o Brasil, que existe possibilidade de cura. Então é como se agora a comunidade médica, e quem quiser ter acesso a isso, pudesse acessar e confirmar. Não, isso não é um achismo, uma lorota, não, isso é comprovado. Então foi publicado agora, recentemente, no dia 28 de janeiro, e isso abre outras portas. Então para a população médica olhar para isso, para os psiquiatras olharem para isso, e entender, acima de tudo, que isso se faz com uma conexão entre conhecimento ancestral e ciência. Eu tenho um problema muito grande porque o pessoal olha assim e fala, mas você é da ciência ou você é da espiritualidade? Eu falo, eu sou de tudo, eu sou livre, né? Então aqui não existe essa briga ciência e espiritualidade. Olhando para esses 280 pacientes, se alguém me perguntasse o que curou eles, eu diria foi a conexão entre a ciência e a espiritualidade. QR Code da revista, né? Tá aqui na tela, você que quer acessar aí, ó, só colocar seu celular aí. Vamos deixar teu telefone de contato? Claro. E o teu Instagram? Tá, o meu Instagram é @gscamargos, Camargos no plural, @gscamargos, e o telefone de contato é 17 98815 2773. O do Instituto? @Instituto Xamânico Uni, né? Telefone 17 98157 8727. Deixa uma mensagem. A mensagem que eu gostaria de deixar é essa, que isso tudo não se faz sozinho, que essa briga histórica que a gente tem entre uma coisa e outra não existe. A mensagem principal eu acho que é derrubar fronteiras mesmo e unir, né, conhecimento ancestral com ciência. Agora é sua vez, Marcelo. Mensagem? Então, a mensagem é que quando eu curo outro. Quando o outro se cura, eu me curo também. E a Ayahuasca está aí nos dando essa oportunidade, né? Através dessa pesquisa, a gente já viu que é fato. Então, gratidão. Gratidão pela oportunidade. Ai, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, porque esses três, hein, depois que eu tomar esse chá... Vai ser lindo. Vai chorar e vai dar risada. Você vai voltar mais vezes no programa. Venho, com o maior prazer. Pra gente falar mais, porque é um assunto que vai ajudar muita gente, então merece esse espaço. E o Conectado está de portas abertas para quando você me falar mais, né? A gente vai falando um pouquinho de cada coisa e vai ajudando as pessoas. Reforçando que o Instituto é um instituto sério, confiável. Então tá aí, gente, para encerrar esse Conectados de Verão, primeiro trouxemos um assunto aí que vai te ajudar a alavancar seu negócio, já porque o ano começa agora, né? Começa agora. Com certeza. Depois do carnaval. E já aqui, ó, nessa dobradinha com esses dois aqui, para você que tá deprimida, você que tá aí no vício, que tá com dependência química, ansiedade, já tá aqui para você já começar seu ano curando tudo isso. Uma oportunidade única, com muita informação. Tudo que a gente falou aqui é documentado e comprovado. Quero agradecer demais vocês, quero receber vocês mais vezes, hein? Eu que agradeço muito pelo convite e o seu programa maravilhoso. Obrigada. Gratidão, Valéria, obrigado pela oportunidade. Gente, esse foi o nosso último programa de verão, nesse espaço incrível, esse cenário. Quero agradecer ao Valmir, ao Mini Mercado de São Sebastião, que cedeu esse local aqui, que foi lindo. Eu vivi momentos incríveis aqui. Teve risada, teve pagode, teve muita coisa. Teve também bastidores que vocês nem sonham o que acontece nesses bastidores.
mas foi tudo incrível, tudo preparado com muito amor, com muito carinho, teve sol, teve chuva, mas são as águas de março encerrando o nosso verão. Conectados volta com o mês especial das mulheres, mulheres incríveis para te inspirar. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo programa.